Olá, você está no canal Estante de Luz e vamos ao podcast de hoje. Olá, hoje a gente vai explorar um material histórico fascinante, edições da Revista Espírita de 1864, sabe? Publicadas sob a direção de Allan Kardec. A gente está falando do meio do século XIX, um período de muita efervescência, né? E o Espiritismo estava justamente se firmando como doutrina. O que a gente tem aqui é um mosaico mesmo da época. Relatos de fenômenos assim, que desafiavam a ciência de então, debate sobre os fundamentos da doutrina, conselhos morais, o registro do crescimento do movimento e, claro, as polêmicas que sempre existem, né? Nossa tarefa aqui é meio que garimpar as pérolas, os pontos mais marcantes e talvez até inesperados dessas páginas de 1864. Exatamente. Vamos ver como Kardec e o pessoal da época documentavam e interpretavam tudo isso, desde curas que eles viam como mediúnicas, casos bem complexos de obsessão espiritual, até os pilares filosóficos e morais que eles queriam solidificar. E tudo isso acontecendo enquanto o movimento ganhava adeptos e, ao mesmo tempo, enfrentava uma oposição forte. É um retrato muito vivo, sabe? De uma crença em plena construção, em plena afirmação. Perfeito. Então, vamos começar a desembrulhar isso. Acho que um bom ponto de partida é a expansão do espiritismo naquele momento, né? A revista mostra um entusiasmo claro com esse crescimento, fala de um aumento considerável de grupos e sociedades espíritas em 1863. E olha, não só na França, mas internacionalmente também. Paris, que segundo a própria revista estava um pouquinho atrás, começa a, digamos, ganhar fôlego. O texto menciona que diariamente se formam reuniões particulares com objetivo eminentemente sério. Parece que o foco era mais no estudo aprofundado mesmo, né? Fugindo daquela coisa de só curiosidade. E essa expansão era vista como um termômetro do sucesso da doutrina. A Sociedade de Paris, com Kardec à frente, funcionava como um centro, digamos, aglutinador. Mas ela via esses novos grupos como rebentos vivazes. A ideia era que eles fossem ótimos para iniciar novos adeptos nos princípios básicos, sabe? Enquanto a sociedade central focava mais no que eles chamavam de ciência espírita, nas questões mais gerais. Estava se formando uma rede, né? Com Paris sendo um polo incentivador para grupos menores, inclusive fora da França. Interessante. E tem um ponto que me chamou a atenção. A revista destaca como a doutrina de O Livro dos Espíritos e aquela máxima famosa, fora da caridade não há salvação, estavam se tornando um ponto de união para a maioria. Isso sugere uma força muito grande em torno do aspecto moral, né? A revista até diz, se nos podemos admirar de algo quanto ao espiritismo, é ver formar-se a unidade tão prontamente. Isso mesmo com algumas dissidências que, claro, também existiam. Sim, essa busca por coesão era central para eles. E não ficava só na França, não. A revista noticia o surgimento de grupos e publicações alinhadas na Bélgica, na Itália. Eles citam os Annales dello Spiritismo in Italia, por exemplo, que seguiam os princípios de Paris. Isso mostra um esforço consciente, sabe, para criar uma identidade doutrinária internacional. Um movimento ganhando corpo para além das fronteiras. Tem menções até a Constantinopla, ecos na América. Era uma coisa que surpreendia até os próprios adeptos da época. Falando em surpreender, os relatos de fenômenos na revista são, uau, de cair o queixo mesmo. Tem casos de curas que eles consideravam extraordinárias, atribuídas à mediunidade curadora. Uma senhora com neuralgia, curada em 5 minutos por simples emissão fluídica. Parece até bom demais para ser verdade. É o que tá lá. E outro caso, uma senhora com uma hipersensibilidade na pele, ficou reclusa 15 anos, aí foi curada em 35 dias. E um epiléptico, sofrendo há 27 anos, também curado no mesmo período. O método que eles descrevem, aplicação de fluidos pelas mãos com a ajuda dos guias espirituais. Aí entra uma teoria que era central para eles na época. A diferença entre os fluidos. A revista se esforça bastante para distinguir o fluido magnético pessoal, aquele que qualquer magnetizador usaria, sabe? Que eles consideravam meio impuro, de ação lenta,
às vezes até prejudicial, do fluido que viria dos espíritos superiores. Esse sim seria quintessenciado, ou seja, purificado e benfazejo por excelência. A chave, segundo essa visão, não era só a quantidade de fluido, mas a qualidade dele. Ah, entendi. A pureza do fluido. Exato. A pureza desse fluido espiritual explicaria por que essas curas mediúnicas seriam teoricamente tão rápidas e eficazes, superando o magnetismo comum da época. Eles diziam: só nos espíritos superiores o fluido perispiritual está despojado de todas as impurezas da matéria. Era uma tentativa de dar uma base quase científica para esses fenômenos, né? Mas espera aí, porque a coisa fica ainda mais complexa. Tem o caso da senhorita Julie, uma jovem que eles descrevem como obsidiada. Tinha um magnetizador tentando ajudar, certo? Só que a análise na revista é surpreendente. O fluido dele teria afinidade com o do espírito obsessor, que era identificado como Fredegonde, uma figura histórica. Essa mesma. Quer dizer, o tratamento, em vez de ajudar, estaria fortalecendo o obsessor. É isso mesmo. Exatamente, essa é a alegação. Parece contraintuitivo, né? Mas ilustra bem a complexidade com que eles viam a obsessão naquela época. A própria jovem, quando estava em estado sonambúlico, tipo um transe induzido, teria dito que o magnetizador lhe dava a força do corpo, mas não a força do espírito. Por isso a solução que eles propuseram não foi só magnética. Envolveu um processo que a gente hoje talvez chamasse de, terapia espiritual. Era a educação moral do espírito obsessor. Educar um espírito obsessor. Como assim, educar? Pois é, eles evocaram essa Fredegonde em sessões mediúnicas, conversaram com ela, deram conselhos. Segundo o relato da revista, ela acabou prometendo parar de atormentar a jovem e passou a se preocupar com a própria melhoria. Chegou a pedir uma nova encarnação para reparar os erros passados. O mais fascinante é que não é só a história em si, mas como esses casos eram usados, sabe? Serviam como prova da existência de causas não materiais para doenças mentais ou nervosas. E também como um campo de estudo para entender melhor os fluidos, a interação entre o mundo físico e o espiritual. Era visto como uma aliança promissora entre magnetismo e espiritismo. Nossa, que interessante. Além dessas curas e obsessões que já dariam um livro inteiro, a revista também documenta outros fenômenos que intrigavam bastante na época. Os famosos espíritos batedores, que hoje a gente talvez chame de poltergeist, né? Exato. Que causavam barulhos inexplicáveis numa casa em Poitiers. Chegou a desafiar a polícia local, eles montaram vigília e não descobriram nada de concreto. E resgatam até um relato mais antigo, de 1741, de um espírito batedor na cela de uma freira, a irmã Marie, que respondia perguntas combatidas e até contava moedas. Sim, e não podemos esquecer dos tais espelhos mágicos. O termo pode soar meio folclórico hoje, mas na revista a explicação é mais pé no chão, dentro da lógica deles, claro. Não se tratava de objetos encantados, não. Eram superfícies reflexivas, às vezes um simples copo d'água bastava, que certos videntes usavam como foco. Tem um caso descrito de um camponês analfabeto que, olhando para o copo, conseguia ver cenas distantes ou responder perguntas. E qual era a teoria deles para isso? A teoria por trás disso na revista ligava o fenômeno à visão espiritual, ou ao sexto sentido, uma faculdade da alma que se manifestaria através do perispírito, aquele corpo semimaterial que, segundo eles, liga a alma ao corpo físico, permitindo percepções além dos 5 sentidos normais. Faz sentido dentro daquela cosmovisão deles, né? Mas claro, esses fenômenos todos não aconteciam no vácuo. Eles precisavam de uma base teórica, uma base moral para se sustentar. E aí a revista entrava pesado na parte doutrinária e nos ensinamentos morais, não é verdade? Com certeza. E um conceito que eles consideravam absolutamente chave era o tal controle universal do ensino dos espíritos. A ideia central era mais ou menos assim. Como os ensinamentos espirituais importantes eram supostamente dados ao mesmo tempo em vários lugares do mundo, por médiuns diferentes que nem se conheciam, a concordância entre essas mensagens seria a garantia de autenticidade. Funcionaria como um filtro contra revelações falsas, isoladas ou muito personalistas. Isso é muito engenhoso. Quase um sistema de, checagem cruzada espiritual, uma validação coletiva. Exatamente.
era uma forma de dar resiliência para a doutrina. Diferente de religiões baseadas em um único profeta ou num livro sagrado específico, aqui a validação seria descentralizada, coletiva. Qualquer sistema ou revelação particular que não passasse por esse crivo da concordância universal tenderia a ser visto como suspeito e, eventualmente, cairia no esquecimento. A revista argumenta que os espíritos superiores agiam com sabedoria, revelando as verdades aos poucos, à medida que a inteligência está apta a compreender verdades de ordem mais elevada e quando as circunstâncias são propícias. Esse controle universal era visto como uma garantia para a futura unidade da doutrina. Era algo bem fundamental para eles. E no campo da moral prática, do dia a dia, qual era a linha? Era total na necessidade de alinhar a conduta com a moral de Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo, que tinha sido lançado justamente naquele ano, 1864, é apresentado como guia prático para isso. Tem, por exemplo, uma crítica bem interessante sobre a educação infantil da época. Segundo a revista, ela estimulava o egoísmo e a gula, desde cedo. Dá um exemplo da criança que só compartilha um doce se prometer em outro maior em troca, ou que fica com inveja se a porção dela é dada por outra criança. A revista questiona: será que, agindo assim, a gente não está desde o berço cultivando paixões negativas que mais tarde vai ser difícil combater? Uma reflexão que, nossa, talvez ainda faça muito sentido hoje, né? Sem dúvida nenhuma. E essa base moral se apoiava naqueles pilares doutrinários que a revista reforçava o tempo todo. A sobrevivência da alma depois da morte do corpo, a morte é apenas a destruição do envoltório grosseiro, a existência do perispírito, esse elo fluídico entre alma e corpo, a reencarnação como lei fundamental para o progresso espiritual, a alma tem necessidade de reencarnar para se aperfeiçoar, e também a crença na pluralidade dos mundos habitados, a visão de que o sofrimento aqui na Terra não é um castigo aleatório, mas tem um propósito ligado à evolução, ao desenvolvimento da compaixão. A definição do ser humano como um composto triplo, alma, perispírito e corpo material, permeia tudo isso. Havia uma busca constante por conectar esses princípios filosóficos com a ética do cotidiano. É claro, né? Um movimento que crescia tanto e propunha ideias tão diferentes do padrão não passaria sem atrito. A revista também documenta as controvérsias, os ataques, certo? Sim, e de forma bem direta, sem rodeios. Eles publicam e comentam, por exemplo, uma pastoral do novo bispo de Barcelona que, atacava duramente o espiritismo. O bispo não economizava nas palavras, chamava a doutrina de superstição, erro, fábula, e Kardec era descrito como alguém com imaginação exaltada e delirante. Ele proibiu os fiéis de lerem obras espíritas, alegando que levavam à loucura. Essa acusação de causar loucura ou suicídio parece ter sido uma arma bem frequente dos opositores, né? Como é que a revista rebatia isso? Com muita veemência. Kardec argumentava justamente o contrário, que o espiritismo, ao dar um sentido para a vida, ao explicar o porquê do sofrimento e mostrar as consequências negativas do suicídio na vida espiritual, seria na verdade um freio ao desespero e ao suicídio. A revista até detalha e refuta um caso específico em Lyon, onde a imprensa atribuiu o suicídio de um jovem ao espiritismo. Eles investigaram e mostraram que o rapaz tinha outros motivos bem claros, como repetidos fracassos em exames acadêmicos, e que essa ligação com o espiritismo era forçada, caluniosa. A revista se posicionava firmemente contra essa associação. Entendi. E tinham tensões internas também. Eu li alguma coisa sobre a questão dos médiums que cobravam pelo trabalho. Isso era um problema. Dentro do próprio movimento. A revista traz uma condenação fortíssima a qualquer tipo de pagamento pela mediunidade. A lógica deles era a seguinte: a faculdade mediúnica não pertence ao médium. É uma concessão espiritual e os espíritos não estão à disposição para serem contratados, digamos assim. Cobrar por isso seria exploração, seria uma especulação de além-túmulo, como diz uma comunicação atribuída ao espírito Jobar, que eles citam na revista. O desinteresse material absoluto era visto como a melhor garantia de sinceridade. Mas como impedir isso na prática? Devia ter gente tentando, né? Pode ser e jamais será uma profissão. O motivo principal seria a própria natureza da mediunidade. Ela é instável, variável, depende da vontade dos espíritos, das condições morais do médium. Ninguém poderia garantir resultados sob demanda, entende?
Tentar profissionalizar isso, segundo eles, era abrir as portas para o charlatanismo puro e simples. Porque, como a revista ironiza, se os espíritos não responderem ao chamado, é mesmo necessário encontrar um meio de as comunicações dar aos espectadores em troca de seu dinheiro. Eles relatam até o fechamento de grupos que tentaram se organizar com fins lucrativos, que acabaram cedendo à pressão da opinião pública dentro do próprio movimento. A aposta deles era que, com a multiplicação de médiuns gratuitos em todas as classes sociais, a mediunidade paga se tornaria desnecessária e acabaria desaparecendo naturalmente. Uau, que fotografia complexa desse momento histórico. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, o que essa análise da Revista Espírita de 1864 nos revela de mais importante, na sua visão? Olha, revela um movimento em plena efervescência, sem dúvida. A gente vê o espiritismo crescendo rápido, se organizando, ultrapassando fronteiras, ao mesmo tempo lidando com fenômenos que iam do extraordinário, como essas curas que pareciam instantâneas e as obsessões super intrincadas, até manifestações mais físicas, como os ruídos inexplicáveis. E uma busca ativa para dar sentido a tudo isso, sabe? Criando um arcabouço teórico que envolvia fluidos, perispírito, reencarnação. E tudo isso ancorado numa base moral muito forte, né? Baseada no Evangelho. E ao mesmo tempo enfrentando oposição pesada da igreja, do ceticismo, e ainda lidando com problemas internos, como essa questão do charlatanismo e da mediunidade paga. Exatamente. A revista funcionava como o sistema nervoso central desse organismo em crescimento. Ela registrava experiências diversas, desde as mais fenomênicas até as mais filosóficas. Debatia ideias, oferecia explicações e diretrizes morais e, o que era crucial, respondia aos ataques e defendia a doutrina. É fascinante observar essa tentativa constante de conciliar razão, fé e os fenômenos que eles observavam. Tudo isso sob a crença fundamental de um intercâmbio ativo e significativo entre o mundo visível e o invisível. Fica aqui, então, talvez uma provocação final para quem nos acompanhou nesta exploração. Considerando essa ênfase toda que a revista dava na moralização dos espíritos obsessores, lembra do caso de Fredegonde, que precisava ser educada, e na caridade como caminho central para a evolução e para a solução dos conflitos espirituais, resumida naquela máxima, fora da caridade não há salvação? Fica a pergunta, né? Como essa abordagem específica do espiritismo nascente, focada na redenção mútua, na possibilidade de educar moralmente até mesmo os espíritos considerados maus e numa responsabilidade compartilhada entre vivos e mortos pelo progresso coletivo, como é que isso se compara ou se choca com outras formas de entender o mal, o sofrimento e a transformação pessoal ou espiritual, tanto as visões daquela época vitoriana quanto as que a gente tem hoje em dia? É algo que, eu acho, nos convida a refletir sobre as diferentes lentes que a gente usa para enxergar a natureza humana e a sua jornada, né? Esse podcast é organizado pelo canal Estante de Luz e formatado através da IA Notebook LM. Os personagens desse podcast foram apelidados de Adrian e Eleonor. Revisão de Grace Moreira e a edição de som é de Maurício Moreira. Nos encontramos no próximo episódio. Obrigado e até breve.